Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto que está bem frequente no consultório, que é a diarreia aguda na criança. A gente está recebendo no consultório muitas crianças, né, com diarreia, e às vezes com essa situação, agora o tempo começa, né, ficar quente, mais chuvoso, pode haver mais contaminação de alimentos, né? A diarreia começa a predominar, a prevalecer. A diarreia aguda, ela é uma síndrome, né, que se caracteriza pela eliminação de fezes líquidas ou semilíquidas, né, várias vezes ao dia e com duração média de 7 dias. Geralmente as diarreias são autolimitadas, elas duram uma semana, né? Uma diarreia não complicada. Geralmente ela é infecciosa, a pessoa ingeriu ali algum alimento contaminado com vírus, ou bactéria, ou parasito, ou fungos, e autolimitada, né? O organismo tem defesas, tem anticorpos que defendem, né, contra aqueles micróbios, e de repente é só acompanhar, hidratar e a pessoa fica bem. Constitui, infelizmente, a principal causa de morte durante o primeiro ano de vida, que a criança é mais frágil, sendo a desidratação a complicação clínica imediata mais séria. A desidratação. Toda criança que tem um processo de diarreia e quando é acompanhado de vômito, então, a gente tem que cuidar da hidratação, porque a criança, ela desidrata rápido. Se não cuidar, ela desidrata e pode trazer complicações, né, sérias. Crianças que são aleitadas no seio materno podem eliminar fezes amolecidas várias vezes ao dia, sem que isso deva ser considerado diarreia. A criança mama toda hora, tem um reflexo gastrocólico aumentado, a comida vai cair no estômago, dá vontade de dar o reflexo de evacuar. Isso é normal na criança. Então, criança que amamenta ao seio materno, ela evacua mais amolecida e várias vezes ao dia. As fezes assim, amarelinhas, sem mau cheiro, sem sangue, sem muco, sem nada. Então, aquilo não é diarreia aguda, não tem nada que se preocupar com esse tipo de fezes amolecidas, nesse caso, de mães que amamentam. A maioria dos quadros de diarreia são, como eu disse, autolimitados e pode ser tratado em casa, é lógico. Se a pessoa prepara um soro caseiro, todo mundo sabe preparar soro caseiro. Você dá ali 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal de cozinha, 1 litro de água filtrada e fervida, você está com soro caseiro. Bom. Vai dando, a criança está ali, né? Você começa a dar o soro caseiro em pequenas quantidades, vai aumentando aos poucos, né? Então agora, quando a diarreia aumenta e acompanha de febre, vômito, muco, sangue nas fezes, aí já é um problema de gastroenterite. A criança vomita, né? O quadro é mais grave, que pode exigir até internação em regime de urgência. A criança vomitando, obrando, evacuando sangue, febre alta, isso não é caso para tratar em casa. É procurar um médico da confiança, um pronto atendimento o mais rápido possível, entendeu? Para ver se o caso se enquadra nas condições de internamento, se a criança estiver desidratada. O tratamento, então, deve priorizar a desidratação, que constitui, como eu disse, o maior risco de vida para a criança. É desidratar. A hidratação, como eu disse, pode ser feita em casa, para casos mais simples, né? Como eu falei, você prepara o soro caseiro com 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal de cozinha, 1 litro de água filtrada e fervida. Isso vai oferecer à criança em pequenos volumes, porque a criança estiver vomitando, se você der 200 ml de uma vez, ela vomita 300. Mas se você der de 15 em 15 minutos, 30 em 30 minutos, dando ali 80 ml, de 100 ml abaixo, a criança vai tolerar aquilo, principalmente se ela tomar um remédio antiemético, né, para controlar o vômito. É recomendada a suspensão, de um modo geral, a gente não pode recomendar a suspensão total por várias horas, mas no início assim, umas primeiras 3 horas, a gente pode tirar a alimentação de sal e dar hidratação com esse soro caseiro, né, ou então com aquele soro de reidratação oral que são encontrados no comércio, né, para poder dar uma certa condição de estabilidade ao estômago, tá?
e vai dando soro, água, soro ou até água de coco, coisas desse tipo. Então, água filtrada também, mais ou menos de 15 em 15 minutos, em pequenos volume no máximo de 80 ml, você vai hidratando a criança em casa. Agora, não pode fazer aquele jejum prolongado. Vamos igual antigamente, deixava a criança em jejum um dia inteiro, isso não tem como. A criança volta a alimentar logo. Aí 3 horas depois a criança já está alimentando, você entendeu? Começou a hidratação, daí a pouco vem o alimento. E esse alimento, para não agravar a desnutrição. Se a criança não se alimentar, ela vai se desnutrir. Então a eficácia da hidratação oral pode ser verificada através do volume urinário. A criança urina clarinho, né? Micções frequentes, estado de umidade da boca, a boca não está seca, o choro tem lágrimas. Isso aí a gente sabe que a criança está hidratada, é muito fácil. Se a criança apresentar vômitos, aqueles vômitos que não melhoram, são chamados vômitos incoercíveis, ou desidratação grave, boca seca, chora, não sai lágrima, você entendeu? A urina está escura e pouca, aí ela tem que ser internada imediatamente para hidratação venosa. Nesse caso, não se resolve com hidratação oral. Crianças menores de 6 meses de idade, após o período de 6 horas de jejum, 3 horas de jejum, que é melhor, reinicia a alimentação com leite humano. Se tiver o leite do peito, melhor ainda. Ou então o leite de vaca, dilui um pouco o leite de vaca e começa a dar o leite de vaca. Ou então fórmula, essas fórmulas de leite em pó, né? Se houver intolerância ao leite de vaca, poderá ser substituído, por exemplo, pelo leite de soja, né? Que também é bom, né? Para certos casos. Crianças maiores de 6 anos de idade, elas devem ser alimentadas preferencialmente com alimentos não lácteos, sopinhas, mingaus, etc. Então a criança mais novinha, a gente alimenta com alimentos lácteos, né? No caso, o leite de vaca, quando é intolerante ao leite de vaca, o leite de soja e por aí vai. Mas uma criança maiorzinha, maior de 6 anos, a gente já vai introduzindo a dieta de sopinhas, mingaus, né? Você pode dar uma banana prata, pode dar uma maçã, pode dar uma gelatina, tudo isso é bom, são alimentos que ajudam a melhorar a consistência das fezes. E esses alimentos tem que ter um cuidado muito grande, porque não pode dar alimento para a criança que não esteja passando na fervura, né? Esse negócio pode pegar ali e dar, por exemplo, uma guloseima para a criança que está com diarreia, pegar um salgadinho e dar para a criança com diarreia, não tem sentido isso, né? Vai pegar uma coisa guardada na geladeira, às vezes tem mais de 24 horas guardado na geladeira, você vai dar para a criança? Não. Tudo passado no cozimento, para não ter contaminação. Agora, ainda mais agora que começa o calor, começa a chuva, né? A gordura, você pode usar o óleo, né? Que favorece bem, o que for mais bem tolerado pela criança, mas os alimentos sempre bem cozidos para melhorar a digestibilidade. Raramente é necessário usar antibiótico. Diarreia de criança geralmente resolve com hidratação e dieta adequada. Alimentos que prendam o intestino, alimentos bem cozidos, alimentos que não estejam contaminados. Geralmente não precisa de antibiótico, quase nunca, né? Porque o processo, como eu disse no princípio, é autolimitado. É um processo que vai resolver numa semana. Você vai dar antibiótico, você desequilibra a flora. Aí vem, às vezes, determinadas pessoas que falam, não, doutor, eu estou dando antibiótico, mas eu estou dando aqui um repositor de flora, o lactobacilo. Não, você não vai dar antibiótico porque não está indicado. Antibiótico que vai dar é o médico, se caso a criança tiver um quadro grave. É lógico, se a criança chegar lá, está com desnutrição, imunocomprometida, fragilizada, toxemiada, evacuando sangue, com febre alta, essa criança aí vai precisar de antibiótico. Mas quem vai saber a hora de dar o antibiótico e para quem vai dar o antibiótico? É o médico, não é a mãe, o pai. Isso é caso para levar no pronto atendimento. Ninguém dá obstipante, antigamente usava, né? Dava elixir paregor, não sei o que, ninguém dá obstipante. A gente tem que deixar a criança fazer cocô enquanto a gente vai hidratando, porque aquele inóculo infeccioso vai saindo pelas fezes, né? Alguns casos de diarreia aguda são provocados por parasitas. Às vezes a gente trata, por exemplo, de uma giardia, de uma ameba que a criança adquiriu, e a ameba e giardia é a causa da diarreia. Não é bactéria, não é vírus, não é fungo. Então a gente trata e resolve. Muitas vezes o tratamento de uma diarreia,
que você dá um remédio para ameba e a pessoa fica curada daquela diarreia, né? Então, diarreia aguda é hidratação, higiene, cozimento dos alimentos, né? Isso é fundamental. Antibiótico não. Antibiótico só quando o médico de fato indicar. Então, sobre diarreia aguda em criança, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.